Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique Trentin. A nossa aula de hoje é sobre a função inversa. A função inversa, ela na verdade é uma função que desfaz, digamos assim, o que a função original fez. Então se por exemplo, nós temos uma função f que leva elementos de um conjunto A para um conjunto B, relacionando daquela forma que nós vimos para aquele diagrama, a função inversa, eu chamo de f elevado a menos 1 de x, eu escrevo dessa forma, é uma função que vai trazer elementos do conjunto B para o conjunto A. Tá? Então, por isso que nós dizemos que a função inversa praticamente desfaz o que a função inversa fez. Um outro aspecto importante, nós vamos observar aqui no meu exemplo, que se nós considerarmos a função f de x igual a 2x menos 1 e a função g de x igual a x mais 1 sobre 2, quando eu faço a composição dessas duas funções, f com g, e também vou ver a composição de g com f, o resultado é a variável x. É o que a gente chama de função identidade. Tá? Então, olha o exemplo. Peguei a função f e joguei dentro da função f, como nós vimos a semana passada, na composição, a função g. Olha o resultado. Então, trocando a variável, né? Então, observem aqui que eu fiz a troca da variável da f pela formulazinha da g e joguei aqui no lugar do x da f toda a formulazinha que compunha a função g, que é o x mais 1 sobre 2. O que é que eu obtive? Obtive uma função f composta com g, né? Então, observem que aqui eu vou simplificar esse 2, sobra x mais 1. Agora eu vou cortar esse x mais 1 com esse mais 1 com esse menos 1. O que é que vai sobrar? A tal da variável x, que é a função identidade. O que isso mostra para a gente? Isso mostra que as duas funções são ditas inversas entre si. Né? Bom, vamos fazer agora a composição da g com a f, porque eu tenho que ter aí essa composta de g com f igual a composta de f com g para que a recíproca seja verdadeira. Então, pego a função g, agora eu vou trocar esse x da função g por essa expressão que é 2x menos 1 da função f. Então, como é que vai ficar a minha composição? Fiz a troca, né, como nós vimos na semana passada. Aqui eu joguei a formulazinha da função g. E aí eu vou fazer aquele processo novamente. Primeiro aqui em cima agora eu vou somar mais 1 menos 1. Elimino. Sobra 2x sobre 2. Elimino esse 2 com esse 2. Resultado, g composta com f de x também igual a x. Significa então que as funções f e g são inversas entre si. Como eu disse, né, que a função f era a função de referência, a função g é a função inversa. Então, a função inversa nós representamos por f elevado a menos 1 de x. E eu digo, né, que essa função g é a tal da função inversa da função f. O que é que eu trouxe aqui na sequência? Bom, na sequência, eu vou colocar aqui algumas observações. Né? No exemplo anterior, dizemos que g é uma função inversa de f, ou seja, g de x é igual a f elevado a menos 1. É assim que eu represento a função inversa. E lemos que g é a função inversa de f. Vamos estudar, na aula de hoje, como eu disse, um método prático para que a gente consiga determinar a tal da função inversa. Então, nós vamos ver uma técnicazinha comum, né, para poder fazer essa identificação da função inversa a partir de uma função f. Então, eu trouxe para vocês o exemplo novamente. Né, vou trazer aqui o exemplo. Primeiro, eu vou fazer duas observações. Primeira observação, trocar a variável y, ou f de x, por x, e trocar a variável x por y. E na sequência, nessa troca, nessa nova expressão que eu obtive, eu isolo a variável y. Então, vamos agora voltar lá ao exemplo da função que eu dei, f de x igual a 2x menos 1. Como é que eu cheguei a tal da função inversa? Então, o primeiro passo é trocar a variável f de x, que está aqui, ó,
eu chamei de y, vou trocar o y, né? E depois eu vou trocar esse x aqui, ó. Então como é que vai ficar? Olha só, troquei o y por x, troquei o x por y. E agora eu vou fazer o que o segundo item indica, eu vou isolar esse y nessa nova expressão. Então isolar o y, primeiro passo é pegar esse menos 1 que está aqui, ó. Menos 1, passei para o outro lado aqui, ó, deixando x mais 1. Deixei o 2y, agora eu vou isolar o y, pegar esse 2 que está multiplicando, vou transferir ele aqui dividindo. Então eu vou chegar na expressão y igual a x mais 1, e esse y igual a x mais 1 é a função inversa da função f, né, que tal daquela função g que eu escrevi inicialmente. Então observem lá no comecinho, que é a mesma expressão que eu tinha tido. Bom? Bom, vamos lá. Observações importantes em relação às funções inversas. Primeira observação. Uma função admite inversa se, e somente se, o gráfico dessa função for tocado em um único ponto por qualquer reta paralela ao eixo x que for traçado. Então, se você lembrar os gráficos das funções que você estudou, algumas, se você traçasse retas paralelas ao eixo x, elas vão ser interceptadas, tocadas em um único ponto. Essas funções admitem inversas. Então, por exemplo, uma função do segundo grau. Eu tenho aquela parábola, imagina lá a parábola. Se eu traçar retas paralelas naquela parábola, eu vou encontrar dois pontos de toque. Então, para parábolas, funções de segundo grau, eu vou ter que escolher uma metade dela para poder achar a tal da inversa. Tá? Para que essa função possa ser invertível, ou inversível, como queira. Tá? Então, observem que eu tenho que tomar cuidado com algumas funções, mas os exercícios que eu vou propor que vocês façam, funções que eu escolhi, todas admitem inversa, eu não vou precisar fazer ainda essa seleção de parte da função para poder achar a inversa. Segunda observação, se construirmos os gráficos das funções f, a original, e da sua respectiva inversa, no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, elas serão simétricas ao eixo, a bissetriz, que passa pelo primeiro e terceiro quadrante. Então, mais tarde, mais adiante no nosso curso, eu vou mostrar para vocês como é que fica o gráfico dessas duas funções no mesmo sistema, da função f da sua inversa. Ela vai ficar como se ela fosse desenhada num espelho, espelhada. Tá? Isso mostra que as duas funções também são inversas entre si. Essa parte eu vou deixar para quando nós formos estudar as integrais no segundo semestre. Bom, vamos agora pensar um pouquinho como é que eu acho as duas inversas das funções. Então eu vou pedir que vocês retomem aquela parte anterior onde eu mostro as duas passagenzinhas que você faz, trocar as variáveis, isolar a variável y, experimentem para o nosso encontro, na nossa aula, na videoaula, experimentem determinar a inversa dessas duas funções. Letra A, y igual a 3x mais 1. Letra B, y igual a x ao quadrado menos 1. Bom? Então espero que vocês tenham entendido essa explicação. Ela usa como referência a nossa aula de função composta. Então é necessário que você tenha entendido a composição que nós vimos a semana passada, para que você consiga fazer essa determinação da função inversa. E nos vemos então na nossa videoaula para dirimir algumas dúvidas que restaram. Até lá!